Que a gente está recebendo a visita aqui em nossos estúdios, a nosso convite, dos conselheiros eleitos, ou no caso reeleito, né? Ontem nós tivemos uma reeleita, hoje novamente estamos aqui com a Janaína Viana Silveira, que ela foi reeleita conselheira tutelar e estará a partir de janeiro do ano que vem com um novo mandato, né? Colocando o seu trabalho à disposição da comunidade. A Janaína que teve 251 votos junto às sessões aqui do Tupã-Ciretã, né? Deixa eu ver qual foi a sessão que a Janaína foi mais votada. Foi na Escola Cívico-Militar? Não, na Associação da PAI, né? 41 votos, na Cívico-Militar 39, depois teve 36 lá no Flori, espalhado por todas as sessões, aí teve votos aí intensos em todas as sessões que ela esteve presente. E, claro, como ela foi a reeleição, seu trabalho foi reconhecido, aprovado, e ela estará então novamente na frente ou atuando junto ao Conselho Tutelar. Mas a gente quer conversar um pouquinho com ela, claro, essa experiência toda é muito importante, ela já tem 7 anos de Conselho Tutelar, certamente já tem muita coisa que ela aprendeu, né? Ainda vai vivenciar muita coisa nesses próximos 4 anos aí, mas pode nos falar um pouquinho de como foi como é essa experiência dela. E a nossa primeira pergunta sempre, Janaína, no sentido de o que levou você, no caso, a candidatar-se à reeleição? Por que você optou por tentar permanecer junto ao Conselho Tutelar de Tupã? Bom dia, como é que está, Janaína? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã e todos nossos tupã-ciretanenses. Bom, a pergunta é por que eu novamente me candidatei para conselheira tutelar. Bom, primeiro porque eu gosto de trabalhar no conselho, devido à experiência que eu adquiri, né, durante esse tempo de trabalho. Eu não posso dizer assim, sabe, que é um trabalho fácil. Não é, mas nada hoje, né, é tão fácil. O conselho, ele me trouxe um crescimento de vida, uma mudança de vida também, por tudo aquilo que eu vivenciei, né, durante esse tempo. Eu vejo que o conselho hoje, até eu estava falando antes, a gente tem uma ideia, antes de tu viver o conselho tutelar, do que é o conselho. 7 anos atrás, quando você chegou, a sua visão do conselho era uma, hoje era é outra. hoje é outra. Então, essa realidade que ela foi sendo apresentada durante esse tempo de serviço me trouxe, claro, muitas frustrações, né? Em termos de que tu não consegue resolver tudo. Tem coisas que não dependem de ti, né? Tu vai detectar a situação, tu vai diagnosticar, tu vai ver para que setor tu vai mandar, que medida tu vai tomar. Às vezes as medidas não são a que tu gostaria, mas é o que a lei hoje, né, nos orienta. Tu não decide nada sozinho também, né? O conselho, ele não vai tomar uma decisão sem um respaldo, né, judicial. E eu acho que tudo isso que tu vai aprendendo durante o processo do teu trabalho, tu vai aprendendo a cada dia a trabalhar melhor, sabe? A saber o caminho correto para te seguir, a ter a segurança do trabalho. Que eu acho que é muito importante hoje a gente ter a segurança de saber aquilo que tu está fazendo. Né? Porque a gente trabalha com vidas, né? Com pessoas, com seres humanos, que cada ser é um ser único. Então, eu sempre digo assim, é que a gente tem uma lei que nos ampara, mas tem também aquela pessoalização de que cada problema é um problema. Né? Então, assim, não existe, eu vou aplicar essa regra, essa medida para todos. Né? Então, entendi. assim, tem que ter esse olhar diferenciado. A escuta, ela é muito importante, né? Então, a gente escuta muita coisa, né?
porque sempre que tu tiver à frente de um problema, né, tu não vai poder diagnosticar ele sem tu ouvir, né? Ouvir as partes, entender, para te poder tomar uma decisão correta, encaminhar para o local correto. No intervalo, a gente conversando, você me chamou a atenção para um aspecto que é uma realidade e às vezes a gente não se dá conta. O trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho discreto e necessariamente é discreto, né? Porque trata de intimidades das famílias. Sim. Né? Os sucessos que o Conselho Tutelar consegue não são transparentes, não são expostos. Né? O insucesso, infelizmente, um fato que uma desagregação de uma família, um problema de uma coisa, ele é mais aparente, ele aparece mais. Então, é mais fácil para nós, a comunidade, visualizarmos às vezes que o Conselho Tutelar não consegue efetivar algum sucesso do que os sucessos, né? Mas na maioria das vezes consegue se resolver os casos? Bom, Miguel, assim, ó, como tu disse, a gente trabalha assim, ó, um dos pontos principais hoje da atuação do Conselho Tutelar é a ética profissional, né? Então, quando eu cheguei no conselho, me foi passado, né, essa ética e nas formações, nos cursos que a gente faz, porque a gente também está em constante aprendizado, né? Provavelmente os colegas novos que vão chegar, eles já vão passar por um processo de formação, né, de capacitação. Essas capacitações, elas são, né, fornecidas para nós todo ano. E a gente sabe que a ética, ela é, né, um dos pontos principais, porque é crianças e adolescentes, a gente tem que preservar a identidade, a gente tem que preservar as famílias. Hoje o Conselho Tutelar, ele tem uma demanda muito grande, né, dentro do nosso município, e realmente, assim, as pessoas que não têm ligação com o Conselho nem imaginam, sabe, o que se passa lá. Né? Muitas pessoas, às vezes, têm aquela ideia, né, de que o Conselho não trabalha, não. Gente, a gente tem muito trabalho. Muito. O que a maioria dos casos são, assim, pegando a grande maioria dos casos são que tipo? Olha, a grande maioria dos casos hoje é o conflito familiar, né? Então, esse conflito familiar, ele é constante, basicamente, diariamente, assim, a gente tem, né, demandas de conflito familiar, aonde a gente tem que adentrar as famílias, né, escutar o problema. Problemas, assim, né, relacionado a pais, a filhos, indisciplina, a evasão escolar é um fato bem agravante também. Chega principalmente na fase ali dos 16 aos 17, 18 anos, já não querem mais estudar. Aí começa aquele conflito, né? Tem a questão dos namoros precoces também, né? Que é um fato bem preocupante. Então, assim, ó, são várias coisas. Sem contar os mais, né? Mais graves, digamos graves, assim, mais né? Que a agressivos. gente tem que trabalhar, que é a violência, que é o abuso, né? Que é, enfim, acontece. Negligências, né? Porque a gente não pode julgar, né? Não cabe a nós, conselho, julgar, e sim entender o que levou aquela família a ficar doente, ficar com aquele problema, e que levou uma situação de violência, que levou uma situação de negligência, que levou uma situação de abandono, para poder encaminhar e daqui a pouco tentar resolver esse problema, né? Claro. Como tu disse, ninguém fica sabendo, somente as partes interessadas, né? Quando necessário, a gente, quando não for o suficiente, tu encaminhar para a nossa rede de proteção, que a gente tem uma rede de proteção hoje que trabalha junto com o conselho, né? Quando não for possível resolver, que for algo muito, né, muito grave, muito gritante, a gente
recorre ao Ministério Público, recorre ao Poder Judiciário para então tentar resolver, né, essa questão. Às vezes resolve, às vezes não. Às vezes resolve naquele momento, depois nos retorna novamente, né? Porque as reincidências, elas acontecem muito. Então, a gente já tem... às vezes, tu atende um caso, tu soluciona, e dali um ano, pá, aquele mesmo problema de novo, né? Acontece. Envolvendo as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas, né? A mesma situação. Então, o processo do conselho é esse, sabe? E como tu perguntou antes, eu falei tanta coisa difícil, né? Aqui, dura, né? Para se trabalhar. Mas tem, sim, tem o lado bom. Quando tu vê que uma criança, ela conseguiu um encaminhamento para um setor de saúde, para um atendimento. Às vezes os pais não têm o conhecimento dos direitos, né, que ele tem. Então, tu poder esclarecer para uma família, você tem o direito à saúde, vamos buscar uma consulta, vamos buscar, né, um especialista. E tu poder encaminhar aquela família e tu ver que ela vai aderir e que ela vai obter um sucesso, e que aquela criança que estava ali num processo, né, ruim, daqui a pouco ela está bem, isso é muito gratificante. Com certeza. Né? Então, e existe, sim, dentro do conselho essa situação. Não tem só dor e tristeza. Não tem. Não tem. Tem esse momento, né, de tu tirar uma criança de uma situação de sofrimento e colocar ela numa situação de alívio. Isso é muito gratificante para nós, seres humanos, e dentro do nosso serviço, né? Então, isso nos deixa, de certa forma, acalentado, né? Para seguir trabalhando. Bom, você é pedagoga, formada em pedagogia, tem pós-graduação em gestão escolar, quer dizer, você tem uma formação de professora, digamos assim, né? De ensinar as pessoas. Isso facilita o teu trabalho? Olha, Miguel, facilitou, sim, porque eu trabalhei muitos anos com a educação infantil, eu fiz parte do CI, trabalhei como monitora também, trabalhei uma época fazendo substituição, né, para professores, trabalhei na rede da pré-escola, da educação infantil, nas séries dos anos iniciais também. Então, isso facilita a comunicação com a criança, assim, sabe? Com os pais. Saber como chegar, como Exato, expor. porque assim, o entender. professor hoje, ele tem um papel muito importante na vida das famílias. E geralmente hoje um problema, ele pode ser detectado dentro de uma sala de aula, né? Uma criança que está dando sinais, né, negativo dentro de uma sala de aula, provavelmente ela vai ter algum problema por trás. E às vezes o professor, com aquele olhar mais, né, especial para aquela criança, ele vai conseguir, né, detectar, pedir uma ajuda, conversar, tentar conhecer a família. Hoje é importante, né, para o professor conhecer da onde vem o seu aluno, o que ele traz com ele, né? Ele hoje está agressivo, mas e o que houve com a família, né? Será que vamos ter que encaminhar para algum lugar, pedir alguma ajuda, né? E é na sala de aula, às vezes, que eles se libertam. Sim. Muitas Se vezes, sente mais seguro para poder expor. Muitas vezes. Tanto verbalmente, né, como com as ações, né? Então, é bem interessante hoje esse papel do professor também. Sem dúvida. A partir de janeiro você assume um novo mandato, né? Muda alguma coisa? Você falou que mudou a sua visão do Conselho Tutelar desde que você chegou lá, né? Claro que nesse tempo todo você com certeza foi aprendendo também, vivenciando, né? Vendo erros, acertos, enfim. Deve prosseguir o mesmo modo de operar? Você imagina trabalhar de alguma forma diferente? Bom, eu
Sim, individualmente. Eu individualmente, quando eu entrei no primeiro mandato, existia digamos assim, um método de trabalho, né, o qual eu respeitei e fui aderindo aos poucos, né, com as colegas que já estavam. Aprendi muito, né, com as minhas colegas que estavam lá. Fui uma excelente aluna. Procurei, dentro das formações, né, e das capacitações, buscar o aprendizado, o método de abordagem, enfim, como trabalhar o mais correto possível, né? E nesse outro mandato agora, eu não entrei, eu entrei como suplente, né? Primeiro ano eu não atuei no conselho. Eu entrei após uma das conselheiras ter se afastado. Aí, como eu era a primeira suplente, eu entrei. Então, também, né, eu segui mais ou menos aquela linha de trabalho, né? Hoje, assim, ó, eu acho que não está errada a nossa conduta, a nossa linha de trabalho. Eu acho que é isso mesmo. Pelo que a gente é capacitado, a gente estuda, a gente está em constante também comunicação, né, com o que a lei ampara, né? E então a gente tem uma segurança de fazer aquilo que é certo. Hoje, assim, ó, se eu fosse propor alguma coisa, eu ia propor uma explanação maior sobre o que é o conselho, sabe? O que é o conselheiro hoje? Qual é a atribuição dele? O que ele pode? O que ele não pode? Até onde ele vai? Até onde ele determina alguma coisa? Porque o conselho tutelar, ele não tem o poder. Ele pode aplicar uma medida de imediato, se assim achar necessário, mas a decisão não cabe somente ao Conselho, sabe? Cabe ao Judiciário, ao Ministério Público. E não é decidido assim do nada. É feito uma análise, um estudo, uma avaliação. Existem os técnicos hoje, né, que fazem todo o trabalho também para visualizar mais, né, tecnicamente o problema. E essa visão eu observo que às vezes as pessoas, a comunidade, alguns não têm, né? Muitas vezes a gente escuta, o conselho não faz nada. Né? Eu chamei o conselho aqui, eu estava com um problema, ele não fez nada. Não, a gente faz aquilo que está dentro da nossa atribuição, né? Existe uma lei que nos ampara, é o ECA, então ali está escrito o que a gente pode, o que a gente não pode. Então, tem certas coisas assim que a gente não pode fazer, né? Não cabe a nós, conselheiros. A gente vai encaminhar para que algum outro setor tome, né, a decisão. E eu acho que isso aí até seria uma proposta, sabe, para os colegas novos que vão chegar, para a gente tentar trabalhar, né, em cima disso, para as pessoas tentar entender, né, que tem certas decisões que a gente toma também que não é pessoalizado, é o que a lei manda. Então, às vezes tu agrada, às vezes não, né? E quando tu não agrada, tem que saber que não é pessoal, né? É amparado por alguma lei. Bom, você agradou, porque foi reeleita, né? O pessoal votou em você, apoiou você e com certeza confia que o seu trabalho prossiga com a qualidade que está sendo feita junto ao nosso Conselho Tutelar aqui do Ponciretã. Parabéns pela eleição. Muito obrigada. Obrigado pela gentileza de vir até aqui e nos permitir trazer essas informações na condição de conselheira eleita, na condição de cidadã aqui da nossa comunidade. E você percebeu, a Janaína foi bem aberta, ela abriu o seu coração, colocou as ideias dela, aquilo que ela se propõe a fazer, a experiência que ela já teve, que com certeza é muito relevante. E sabe-se que isso vai ser extremamente útil para que o nosso Conselho Tutelar prossiga ou até melhore as suas ações junto à nossa comunidade aqui no Ponciretã.
Mas, Janaína, eu quero deixar nosso microfone à sua disposição, se algo mais você queira colocar nesse momento, individualmente, pessoalmente ou na condição de conselheira. Colocar-nos à disposição também em outros momentos, quando formos úteis para a cidadã e para a conselheira também, e para a entidade. E é claro que a gente espera, em outras oportunidades, poder tê-la aqui junto conosco. Mas, por favor, mais algum detalhe, fica à vontade. Bom, eu só quero finalizar agradecendo a todos os eleitores, meus amigos, né, conhecidos, aqueles que conhecem o meu trabalho, que foram até lá, que votaram, que acreditaram, né, que eu possa dar continuidade a esse trabalho. A todas as pessoas que me ajudaram, meus amigos, né, que incansavelmente, né, como não é uma eleição obrigatória, tu conta muito, né, com as pessoas que acreditam em ti. Então, a cada uma dessas pessoas que acreditaram no meu trabalho, o meu agradecimento nesse momento, e que com certeza eu darei o meu melhor. Tá bem. Janaína Viana Silveira, conselheira reeleita ao Conselho Tutelar do Poaciretã, foi nossa convidada na manhã de hoje a trazer essas informações para você. São 9h36, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai um rápido intervalo comercial. Eu já retorno em nome de